Olá, boa tarde. O Jornal do Ônibus edição da tarde está no ar com os seguintes destaques. Eletrificação do transporte público acelera no Brasil. Os emplacamentos de ônibus elétricos cresceram 92,5% no primeiro semestre, impulsionados pela entrega de 500 veículos em São Paulo. Você vai conhecer os números e os desafios para expandir essa tecnologia pelo país. O transporte rodoviário interestadual registra queda no número de passageiros pelo terceiro ano consecutivo. Enquanto a demanda diminui, a frota continua crescendo e os ônibus passam a rodar cada vez mais vazios. Entenda o que está por trás deste cenário hoje na edição da tarde do Jornal do Ônibus. No Rio, a Prefeitura apresenta o projeto do novo terminal intermodal de Campo Grande, enquanto o governo do estado prepara mudanças profundas na bilhetagem eletrônica, prometendo mais transparência e controle sobre a arrecadação das passagens. Em São Paulo, infraestrutura para ônibus elétricos avança. Um novo sistema de recarga com investimento de quase 10 milhões de reais permitirá abastecer de forma simultânea até 40 ônibus na capital paulista. As férias escolares prometem movimentar as rodoviárias brasileiras. A expectativa é de aumento nas viagens interestaduais e empresas reforçam orientações para quem vai viajar com crianças e adolescentes. Marco Polo inicia a apresentação nacional do Nômade, primeiro motorhome desenvolvido do zero pela montadora, marcando a entrada da empresa em um novo segmento do mercado. E ainda, as ocorrências do setor rodoviário. Em Minas, homem rouba ônibus em Betim. E no Pará, coletivo perde os freios e cai com passageiros dentro de rio em Barcarena. Vem com a gente, prepare o seu almoço que o Jornal do Ônibus edição da tarde está apenas começando. Os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil cresceram 92,5% no primeiro semestre de 2026, passando de 306 para 589 veículos em relação ao mesmo período de 2025, segundo o levantamento feito pela BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. O resultado foi impulsionado principalmente pela entrega de 500 ônibus elétricos ao Sistema de Transporte Coletivo de São Paulo, que hoje concentra a maior frota eletrificada do país. A região Sudeste respondeu por 79,5% dos emplacamentos, com o estado de São Paulo representando 99% deste total. Entre as fabricantes, a Eletra liderou o mercado com 224 unidades, cerca de 38%, seguida pela Mercedes-Benz com 113 e a BYD com 109. Dos 589 ônibus vendidos, 80% foram produzidos aqui no Brasil. A BVE destaca que o mercado segue em forte expansão e que outras cidades, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e São José dos Campos, também avançaram em projetos de eletrificação de suas frotas, embora São Paulo ainda concentre a maior parte destes investimentos. O transporte rodoviário interestadual registrou queda pelo terceiro ano consecutivo no número de passageiros. Em 2025, foram transportados 36,7 milhões de passageiros, uma redução de cerca de 15% em relação ao pico de 43 milhões registrado em 2023, segundo o Anuário Estatístico da NTT. Apesar da redução na demanda, o número de viagens permaneceu praticamente estável, em 1,7 milhão, enquanto a frota continuou crescendo, chegando a mais de 32 mil veículos. Como consequência, o índice médio de ocupação caiu para 56,9%, indicando que muitos ônibus circulam praticamente vazios. Especialistas apontam um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, pressionando a rentabilidade das empresas. O levantamento também mostra mudanças no perfil do setor, com crescimento de operadores médios e redução da participação das grandes empresas, enquanto a NTT destaca que os dados servirão de base para acompanhar a implementação do novo marco regulatório do transporte interestadual.
A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou o projeto do futuro terminal intermodal de Campo Grande, na Zona Oeste. Com investimento estimado em 81,1 milhões de reais, a estrutura será construída ao lado do terminal BRT Campo Grande e reunirá 33 linhas de ônibus municipais e intermunicipais em um único espaço de integração. O terminal contará com 2 pavimentos, plataformas cobertas, bicicletário, áreas comerciais e ligação direta com o BRT por meio de uma passarela sob a linha férrea. A expectativa é que as obras sejam concluídas em até 2 anos após a licitação. A nova estrutura faz parte do Sistema Rio e integra um conjunto de investimentos voltados à modernização do transporte público e à melhoria da mobilidade na zona oeste da capital. O governo do estado do Rio publicou um decreto que estabelece as diretrizes para a implantação de um novo sistema de bilhetagem eletrônica nos transportes metropolitanos abrangendo ônibus, trens, metrô e barcas. A proposta atende a uma determinação da Justiça e ainda depende de aprovação judicial. O novo modelo prevê maior transparência e controle sobre a arrecadação das tarifas, permitindo que o Estado tenha acesso direto aos dados das viagens e das transações financeiras, além de mecanismos de auditoria e fiscalização. O sistema também separará recursos de tarifas, subsídios e gratuidades, garantindo maior clareza na gestão financeira. A transição poderá ocorrer de forma gradual, com convivência temporária entre diferentes tecnologias, sem alteração imediata na forma de pagamento das passagens. A Secretaria de Transportes vai ser responsável pela gestão e fiscalização do novo sistema. A Marco Polo Motorhome, uma das divisões da Marco Polo, iniciou a apresentação nacional do Nômade, primeiro motorhome desenvolvido integralmente pela fabricante. O lançamento começou no Espírito Santo e seguirá por outras regiões do país por meio da ação Nômade on the Road. O modelo foi projetado para viagens de longas distâncias e off-road, contando com tração 4x4, motor Cummins de 175 cavalos, transmissão automática Allison e estrutura desenvolvida especificamente para motorhome. O veículo oferece um ambiente interno amplo, sistema de expansão lateral, placas solares, baterias de lítio, câmeras 360 graus, banheiro completo e diversos equipamentos voltados para o conforto e autonomia. Segundo a Marco Polo, as primeiras unidades começarão a ser entregues em maio e novos veículos serão produzidos até o fim deste ano, reforçando a entrada da empresa no mercado brasileiro de motorhomes. A seguir no Jornal do Ônibus, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos já já. A Magnani concluiu a implantação de um sistema de recarga para ônibus elétricos na garagem da Aviação Metrópole Paulista, em São Paulo. O projeto recebeu um investimento de 9,7 milhões de reais e foi desenvolvido para atender a crescente demanda da eletrificação do transporte coletivo. A estrutura conta com 20 carregadores rápidos de 180 kWh, permitindo o carregamento simultâneo de até 40 ônibus elétricos, entre modelos convencionais e articulados. A empresa também foi responsável por todo o projeto, incluindo a instalação da infraestrutura elétrica, aprovações junto à Enel e acompanhamento da implantação com a SP Trans, em parceria com a WEG. Segundo a Magnani, investimentos em infraestrutura energética são fundamentais para a expansão da mobilidade elétrica, garantindo maior eficiência operacional, redução das emissões de poluentes e suporte à renovação das frotas urbanas. A ANATRIP, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros, estima um crescimento de cerca de 4% nas viagens interestaduais agora em julho, impulsionado pelas férias escolares. Diante do aumento da demanda, várias empresas estão orientando os seus passageiros a planejarem as viagens com antecedência, conferindo toda a documentação exigida principalmente para crianças e adolescentes, especialmente nos casos de menores que estão desacompanhados ou acompanhados por terceiros.
As empresas também recomendam levar uma bagagem de mão com água, lanches, medicamentos, itens de higiene, roupas extras e opções de entretenimento para as crianças, além de manter o uso do cinto de segurança durante todo o trajeto. Para quem costuma sofrer com enjoo, a orientação é buscar aconselhamento médico e adotar medidas como uma boa hidratação e pequenas caminhadas durante as paradas da viagem. Essas foram as principais notícias em manchete desta tarde. No Pará, um ônibus com passageiros caiu num rio, após o motorista perder o controle da direção ao descer de uma rampa do Porto São Francisco, em Barcarena. O coletivo ficou parcialmente submerso na água, mas os passageiros conseguiram deixar o coletivo antes que ele afundasse completamente. 8 pessoas foram encaminhadas para a UPA, 7 já receberam alta, e até o momento não há confirmação de mortos ou desaparecidos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Em Pernambuco, um ônibus de turismo foi totalmente destruído por um incêndio na cidade de Cabo de Santo Agostinho. O veículo estava estacionado quando as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e ninguém ficou ferido. No Piauí, um ônibus, um caminhão e uma carreta se envolveram em um engavetamento na cidade de Água Branca. Segundo a polícia militar, o motorista do ônibus teria dormido ao volante, invadido a pista contrária e colidindo fortemente contra o caminhão. Em seguida, uma carreta atingiu a traseira do caminhão. Os 3 motoristas sofreram apenas ferimentos leves. Em Minas, um ônibus interestadual foi completamente consumido pelo fogo na BR-251, em Salinas. O coletivo transportava 41 passageiros, que conseguiram desembarcar a tempo antes que as chamas se alastrassem. Ninguém ficou ferido, e as causas estão sob investigação. Também em Minas, um homem de 20 anos foi preso após furtar um micro-ônibus do transporte coletivo de Betim. Embriagado, ele colidiu contra 3 carros, uma motocicleta, além de muros de uma residência e uma igreja. No entanto, o malandro aí deu um trabalhão para a polícia na hora de ser preso, já que depois de tanta batida, tanta colisão, a porta do ônibus travou. Conseguiram prender o meliante e ele foi encaminhado para a delegacia. Em São Paulo, um ônibus da Pêssego Transportes foi furtado na zona leste da capital e acabou atingindo um mercado, um poste e outros imóveis. Pelo jeito virou moda esse negócio de roubo e assalto a ônibus. O coletivo estava parado no ponto inicial da linha e não estava com passageiros. A Polícia Civil investiga o caso. Também na capital paulista, um ônibus da Transunião foi depredado durante um protesto na Avenida Jacopêssego, após um bloqueio realizado por moradores. O coletivo estava reservado, sem passageiros e ninguém ficou ferido. Um outro acidente em São Paulo envolveu um coletivo da aviação Piracicabana, que bateu contra um poste na Avenida Jabaquara. O impacto causou vazamento de combustível e afetou o trânsito da região. Ninguém ficou ferido. No interior paulista, um ônibus da RBC Transportes que levava funcionários de uma empresa pegou fogo em Indaiatuba. O motorista percebeu o incêndio na parte traseira do ônibus e conseguiu retirar todos que estavam a bordo antes que as chamas destruíssem o coletivo. Em Itapevi, um ônibus da Halip Transportes invadiu uma rua residencial e atingiu uma casa. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Artesp e a empresa acompanham a investigação para esclarecer as causas do acidente. No Rio Grande do Sul, um homem de 59 anos morreu após uma colisão frontal entre um automóvel e um ônibus na BR-386, em Carazinho. Uma mulher que estava no carro ficou ferida, enquanto nenhum ocupante do ônibus sofreu lesões. Também no estado, 2 mulheres morreram e outras 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e um caminhão na RSC 287, em Santa Cruz do Sul. O coletivo transportava 18 funcionários de uma empresa e a rodovia precisou ser totalmente interditada para atendimento da ocorrência. As causas da colisão seguem sendo investigadas pelas autoridades. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país.
Bom, assim nós terminamos mais esta edição do nosso Jornal do Ônibus, edição da tarde. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Logo mais à noite tem mais Jornal do Ônibus para você, aqui na programação do canal Próxima Parada. A todos um ótimo almoço, uma excelente tarde e até logo mais, com mais notícias para você. Notícia, informação, prestação de serviço, o mundo rodoviário na palma de sua mão. Próxima parada, você em primeiro lugar.